Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe o que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender produtos, serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, empilhar um em cima do outro, e depois você pode alterar as imagens, os textos, os vídeos, os links, as cores, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Comissão Minha Página? O Comissão Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar, criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Daniela. A Daniela atua no nicho de nutrição e emagrecimento. E ela tem esse produto aqui que é o método 3D de emagrecimento. Transforme seu corpo após os 40 e emagreça de forma definitiva. Vamos dar uma olhada rápida aqui na página da Daniela. A Daniela optou por utilizar imagens aqui, então ela provavelmente criou essa imagem em algum software como Canva, como Photoshop, e ela depois aplicou essas imagens diretamente aqui no Orbit. O que é o método 3D de emagrecimento? Aqui tem o botão de ação, como funciona. Legal que tem aqui o passo a passo, né? Interessante. Por que escolhi esse método? Para quem é o método 3D? Depoimentos reais de mulheres. Aqui tem os vários depoimentos legais, muito bom. O que você vai receber, o cardápio completo, indicação de chás, lista de compras, receitas práticas. Aqui quem é a Daniela, né? E aqui uma garantia de 7 dias. Legal, Daniela. Daniela, vamos para alguns pontos. Primeiro de tudo, particularmente, eu sempre gosto de alertar sobre o uso das imagens aqui, para que a gente não deixe essa página tão engessada. Uma das coisas que usar imagens aqui faz é diminuir a velocidade de carregamento da nossa página. Uma página que ela é basicamente só imagens, ela vai demorar mais para ser carregada do que uma página que ela é feita da forma tradicional. E qual que é o impacto disso? O impacto disso é principalmente diminuir o nosso connect rate. O connect rate é a diferença de quantas pessoas clicaram no nosso anúncio para quantas pessoas visualizaram a nossa página. Se a sua página hoje tiver com connect rate baixo, pode ter certeza que é por causa disso aqui, por causa dessa decisão de usar imagens ao invés de inserir tudo direto no Orbit, dentro, inserir os textos, formatar os textos direitinho. Obviamente, um software de edição, ele tem muito mais recursos de edição para deixar formatadinho de um jeito ali que a gente imaginou. Mas dentro do Orbit a gente consegue adaptar para ficar um resultado muito próximo e muito profissional e não precisar recorrer a esse tipo de recurso. Então a primeira mudança que eu sugiro, e é pensando na qualidade do carregamento, na velocidade de carregamento, em você não perder clientes desnecessariamente, é alterar esses blocos aqui que hoje são só imagens sobrepostas para um modelo de página tradicional, onde você vai pegar e vai gerar, por exemplo, uma imagem de fundo para a primeira dobra e depois você vai colocar esse método 3D de emagrecimento, vai ficar menorzinho, você pode gerar lá no Canva ou no Photoshop, exportar isso em PNG com fundo transparente e colocar ali dentro do bloco em destaque, alterando, né, corrigindo o tamanho, até para ele não ficar pixelizado. Olha como tá tudo muito pixelizado, né? A qualidade, a resolução, ela tá ruim. Então, olha só como ele fica, principalmente essa fonte, que é uma fonte com linhas muito finas, a pixelização ela deixa estranho. Então, quando você colocar isso dentro do Orbit, né, você vai gerar numa alta resolução, só que o método 3D de emagrecimento,
e depois o transforme seu corpo após os 40, emagreça de forma definitiva, você consegue alterar a fonte, você consegue alterar a tipografia, o tamanho, a cor, você consegue usar exatamente a mesma cor, você consegue chegar num resultado parecido com esse. Você pode usar, por exemplo, se você quer um resultado muito próximo a esse, você pode usar um bloco de texto. Você vai fazer ali num bloco de texto, vai ir ajustando, adaptando o tamanho da sua fonte, vai botar nessa cor aqui. Você pode daí usar embaixo também, alterando o tamanho dessa fonte aqui, o itálico, o negrito, tudo você consegue deixar muito parecido. E a sua foto, se você quiser, por exemplo, usar um bloco de texto com imagem, pode fazer aparecer essa mesma foto aqui ao lado do seu texto, ao invés de embaixo, que daí não vai ficar esse espaço em branco aqui gigante, inclusive. Vai ficar visualmente mais interessante para o seu cliente, porque ele não vai ter tanta área para ficar rodando ali sem ter informação útil para ele. O que é o método 3D de emagrecimento? Aqui legal, você fez esses blocos. Esse mesmo tipo de bloco aqui, você conseguiria fazer, por exemplo, nas caixinhas. Claro, não vai ficar com essa bordinha roxinha igual tá aqui, mas vai ficar ainda visualmente interessante e você consegue fazer ele ficar destacado ali na página. Quando tá vendo pelo celular, que é o que dá para perceber que foi o seu foco principal aqui, né? Você focou exclusivamente em celular, a visualização. Quando estiver vendo no celular, ele vai ficar exatamente um embaixo do outro, mas quando estiver no computador, ao invés de ficar esses blocos estourando, vai ficar três caixinhas uma do lado da outra, vai ficar mais interessante também. E daí o botão de ação. Aí que você vai conseguir corrigir também essa margem. Olha como a margem de topo aqui, ela tá muito, né? O topo, o rodapé tá muito grande, o espaçamento. Você consegue corrigir também com o botão de ação. Aqui, nesse verde, dá para ver bem o que eu estava falando do pixelizado, né? Olha como a resolução tá ruim aqui, como fica um acabamento que ele perde qualidade. Então veja como funciona o método 3D de emagrecimento. Eu gostei bastante desse bloco. Você já está dando o passo a passo para a pessoa, né, do que ela precisa. Veja como funciona o método 3D. Novamente, um bloco de caixinhas vai resolver para você. E você consegue fazer o fundo, o background de cada caixinha exatamente nessa cor. Então você nem precisaria, diferente do bloco anterior, que tem uma bordinha, esse aqui, como é um fundo, você consegue deixar exatamente igual, não vai ter mudança aqui para você, vai ficar legal. Por que escolher o método 3D de emagrecimento? Aqui entra de novo os blocos de caixinhas, então ao invés de uma caixinha com ícone ou uma caixinha simples, você vai usar uma caixinha com imagem. E daí nessa caixinha com imagem vai ser o texto embaixo e a imagem em cima. Você já tem as imagens padrão, é só exportar cada uma separadamente e depois você vai subir cada uma ali e colocar na sua respectiva caixinha. Para quem é o método 3D de emagrecimento, especificamente criado para mulheres que estão com mais de 40 anos, ok. Aqui tem os ícones, né? Interessante. Esse bloco aqui você poderia fazer, por exemplo, num bloco de texto. Então vai ser para quem é o método 3D de emagrecimento. Bota ali né, esse título grande, especificamente criado. E daí esses ícones você pode exportar também, indo de novo para o Canva, por exemplo, que tem um banco de ícones já pré-pronto, ou talvez um site tipo Flat Icon, que tem vários ícones ali de acordo com o que você busca. Você vai pegar e exportar esses ícones e você vai conseguir colar eles diretamente dentro da sua caixinha de texto, colocando o texto logo abaixo. Exatamente como está aqui, você consegue formatar dentro do Orbit. Não precisa. Vai ficar um resultado muito, muito, muito parecido com o que está aqui. E depois ainda esse bloco, né, de botão de ação. Depois aqui os seus depoimentos reais. Esse bloco aqui, né, tem várias formas de você reproduzir aqui no Orbit. Você pode fazer nos próprios blocos de depoimento, pode fazer bloco de galeria, pode fazer os mesmos blocos de caixinha, pode fazer blocos de texto em duas colunas. Enfim, tem várias formas de fazer um resultado bem parecido com o que está aqui também. E aqui o que vai receber. Aqui, o que, que eu estou achando que está faltando? Eu acho que poderia ter uma imagem ainda representando cada um deles. Então, um cardápio completo de 21 dias poderia ter um mock-up desse cardápio. Indicação de chás e suplementos, uma imagem ilustrativa de chás e suplementos. Lista de compras, um mock-upzinho aplicado, por exemplo, numa tela de celular com uma listinha ali, que não precisa nem estar super visível, mas só para a pessoa identificar que é uma lista. No Receitas Práticas, a mesma coisa. Um mock-up dessa, como se fosse de um cardápio ali, de um livro de receitas com essas receitas. Aqui o livro de receitas doces low carb, a mesma coisa do de cima, e orientações, aqui também poderia ser um mock-up ali de um documento, tipo de um Word da vida, alguma coisa assim, com essas orientações.
E daí, como isso aqui tudo é parte dos teus entregáveis, o que que eu faria? Eu já aproveitaria para fazer uma ancoragem do seu preço, para a pessoa entender que só o cardápio completo de 21 dias custaria, por exemplo, R$ 97. A indicação de chás e suplementos custaria mais R$ 20. A lista de compras mais 15. As receitas práticas mais 50. O livro de receitas doces low carb mais 40. Entende? Você já ia aproveitando para fazer esse empilhamento e fazendo riscadinho ali. Valor tanto e ele riscadinho. Valor tanto e ele riscadinho. Para quando chegar daí na apresentação final da sua oferta, deixa eu ver onde é que está, inclusive. Que inclusive é um bloco que está faltando, que daí poderia vir logo depois disso. Logo depois disso aqui, você pode ter um bloco final que vai resumir, fazer a apresentação da sua oferta e fazer a apresentação de quanto seria a somatória de todos esses produtos e qual é o valor final que a pessoa vai pagar. Que, se eu não me engano, é R$ 97, não é? É, R$ 97. Então poderia ser ali de, sei lá, a somatória deu 287. Aqui eu não sei, eu fui só jogando valores, eu não calculei. Mas 287. Tudo isso ficaria R$ 287, mas hoje você vai pagar apenas 12 vezes de 10,03 ou R$ 97 à vista. Entende como você constrói a oferta gerando valor e explicando o porquê que é aquele preço? Assim a pessoa ela percebe que ela está tendo um bom desconto e que aquilo ali é uma vantagem, é um momento vantajoso para ela poder comprar. Depois, o Quem Sou Eu, novamente, esse mesmo resultado aqui, poderia fazer num bloco ali de texto com imagem, e daí ter a sua foto aqui ao ladinho. E daí tem aqui a sua garantia de 7 dias. Eu faria em um bloco de FAQ, um bloco final de tirar dúvidas, com as dúvidas frequentes. Na verdade, as dúvidas frequentes são o quê? São as possíveis objeções dos nossos clientes que a gente transforma em perguntas e a gente usa esse bloco para já responder, antecipar essas dúvidas, essas objeções, para que isso não trave a compra. E depois, um bloquinho final só de rodapé simples, para só marcar que ali realmente termina a sua página. Em termos de copy, transforme seu corpo após os 40, emagreça de forma definitiva, eu acho que a sub-headline está mais interessante do que a headline em si. O emagreça de forma definitiva é um pouco complicado, né? E o transforme seu corpo após os 40, transforme seu corpo acaba sendo um pouco genérico. Eu tentaria ajustar um pouco a sua headline. A sub-headline, para mim, ela tá boa. O método 3D de emagrecimento é um programa de 21 dias, exclusivo para mulheres acima de 40 anos que querem perder peso sem passar fome, sem dietas restritivas e sem se matar na academia. A sub-headline, para mim, ela está entregando de fato o que é o seu produto. A headline, ela chama um pouco de atenção, mas ela está um pouco genérica, ao meu ver. Eu tentaria reformular a headline para deixar ela no mesmo nível aqui da sub-headline, deixar ela tão boa quanto a headline está. De resto, a sua página ela é muito completa em termos de informações. Ela explica o que é o seu método, explica como que o método funciona, então quais são as etapas, explica quais são esses benefícios que a pessoa vai ter depois que adquirir o método, para quem que é esse método, tem depoimentos, né? Ou seja, tem prova social, quais são os entregáveis. Então, em termos de informações, é uma página muito completa. Alterando ali a headline, vai ficar 100%. Agora, a formatação da página nesse momento eu acredito que ela está te prejudicando muito mais do que ajudando. Porque no momento que a pessoa precisa fazer o carregamento de uma página só com imagens, e ainda imagens que não estão numa resolução tão legal, isso provavelmente vai prejudicar o seu connect rate, vai fazer com que você perca visitas que tinham potencial de compra, ou seja, você está pagando para que as pessoas cliquem no seu anúncio, vejam a sua página e boa parte delas está se perdendo no caminho porque a página pode estar demorando mais a carregar. Então eu faria esses ajustes para tornar a sua página mais otimizada e para que ela não seja otimizada só no celular, mas também em outros dispositivos, porque as pessoas também entram por outros dispositivos. Claro que é muito menor, mas ainda assim as pessoas entram por outros dispositivos. Eu espero que essas sugestões ajudem a Daniela e espero que também ajudem você, que não é a Daniela, mas está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like,
Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.